Só fiz essa introdução. Agora para o senhor, Vladimir Kelly. Thiago Santos e Benítez. Vai ver o jogo com uma vela acesa ou, de repente, é bom mesmo botar os cascudos? O Enio Andrade dizia, os cartolas querem. Eu vou escalar para eles e para mostrar que não dá. Só que amanhã, se é o dia D, se não der, não vai dar para ninguém mais. Amanhã nós temos uma encruzilhada, eu acredito, né? Principalmente com relação... Mas já chegou nesse ponto? É que o clube está muito também efervescente. Tu tem que antecipar as encruzilhadas. A encruzilhada poderia ser mais adiante, né? Tipo assim, lá na 25ª rodada. Mas aí as alterações que tu vai fazer lá naquela situação podem não mais surtir efeitos. Eu acho que nós vivemos um momento, e isso que me preocupa, muito parecido com o que vivemos o ano passado, no início do Campeonato Brasileiro. Né? Só que o ano passado nós não tínhamos a experiência, né, daquilo que aconteceu. E nós dizíamos o quê? Está tranquilo, tem 30 rodadas pela frente, 25, 20, nós vamos sair com tranquilidade, né? Vai se resolver o problema, aí muda de técnico, muda esquema, começa tudo de novo, a mesma situação, e nós acabamos, né, no final do ano naquela situação. Me parece, e esse é o receio que eu tenho, que nós estamos parecidos com aquela situação. Nós estamos agora dizendo que falta 30 rodadas, nós estamos mais ou menos aqui, não estamos tão mal como estava o ano passado na Série A, mas nós estamos, animicamente, me parece que o time está parecido com o que estava o ano passado. E nós precisamos dar um choque anímico na equipe. E agora, o que me surpreende também é que o Roger sempre foi bem no início dos trabalhos deles em todos os clubes. Sempre foi bem. E depois, com o passar do tempo, não sei por que razão, né? O Celso Roth também é assim, começa muito bem e depois acaba declinando. Só que na passagem do Roger agora, nós temos uma dificuldade inicial com ele, né? De não ajustar o time, de não conseguir fazer o time evoluir. E também a gente tem que começar a tratar as coisas com um pouco mais de clareza. Eu acho que o problema está dentro do grupo de jogadores. Que grande parte do grupo de jogadores é do ano passado. E do ano passado para cá, lembra quando começou essa história toda? Lembra quando começou tudo isso? Em 2 jogos. Quando nós saímos da pré-Libertadores, e era o Renato ainda o treinador, e logo em seguida nós perdemos a decisão da Copa do Brasil. De lá para cá, nós temos uma descendente continuada. Nós nunca conseguimos manter uma situação estável ou subir de produção, de desempenho, de uma forma estável e continuada, desde aquela época. Então faz 1 ano e meio que nós estamos nessa situação. E nós não conseguimos sair daí, com 5 treinadores diferentes. Então, se 5 treinadores diferentes, se a direção de futebol mudou também 3 vezes, o que está acontecendo? É na direção o problema? É na comissão técnica o problema? Ou é efetivamente no grupo de jogadores? Tu está dizendo que tem uma coisa que tem que ter uma ruptura maior e não respeitar a farda? Eu acho que sim, e deveria ter havido isso no ano passado. E nós tivemos um momento para isso, né? Um momento chamado Filipão. E o Filipão, a gente sabe, todo mundo sabe, botou na mesa algumas coisas. E aí é claro que a tendência natural é tentar ajustar, tentar negociar, tentar manter, para não criar rupturas pesadas. Agora, a gente vê no co-irmão que está em greve já há 12 anos de título, greve de treinos. Não, isso é que não se pode admitir, porque, veja bem, nós estamos falando de jogadores que não têm compromisso nenhum com o seu clube. Isso é falta de compromisso, falta de comprometimento. Se dá, se não dá, tanto faz. Se cair, tudo bem, se não cair, tudo bem. Se vamos treinar, treina, senão não se treina. Qual é a empresa hoje no Brasil que está bem das pernas, que pode pagar com toda tranquilidade? 3 meses de atraso de uma parte da remuneração
não seria motivo jamais, e aí tem gente dando razão para os jogadores, não seria motivo jamais para fazer greve. Porque a greve de um clube de futebol tem uma repercussão brutal, inclusive até na própria situação dentro do campeonato. Então, qual é o compromisso desses jogadores? Qual é a vinculação que eles têm? É meramente financeira e contratual? Então, esse tipo de jogador não serve, porque dentro do campo não estão dando a resposta. Se tivesse dando a resposta, poderiam cobrar os seus direitos, né? Agora, estão dando a resposta? Vocês vão empatar até quando? Até fechar 40 pontos, né, se continuar nesse ritmo. Então, essa situação, eu acho que a gente tem que começar a conversar mais aberta e claramente sobre essas coisas, porque não é só botar a culpa na direção, botar a culpa no treinador, botar a culpa na comissão técnica. Jogador tem a sua responsabilidade e a maior delas. E a gente acaba sempre passando a mão na cabeça dos jogadores. Então, se tem que fazer ruptura, tem que tirar 2 ou 3 ou meia dúzia, que se tire. Essa história de ser o patrimônio do clube, aí tem que fazer toda aquela história de preservação, mas se o patrimônio do clube trabalha contra o próprio clube, não faz sentido em manter esse tipo de relação contratual. Então, se livra desse tipo de jogadores. Por que no passado era diferente? Né? E aqui foi colocada a época no Internacional, um Figueroa, ou um Carpegiani, um Falcão, jamais fariam isso. Por quê? Porque eles tinham compromisso com o clube. Porque eles tinham uma vinculação não só contratual com o clube, mas com aquilo que efetivamente eles exerciam ali, executavam. Hoje não tem mais isso. Então, se o clube ganha ou perde, né, e eu estou vendo essa situação anímica no Grêmio, se ganha ou perde é tudo igual, porque no dia seguinte o salário vai, eventualmente atrasa, mas o salário está lá, e não é um salário pequeno, não é uma remuneração baixa, é uma remuneração extremamente agressiva em relação aos demais trabalhadores do país. Então, acho que a gente tem que tá na hora da gente começar a enfrentar esse tipo de coisa e parar de ficar tergiversando, né, para a gente poder ter uma posição... O problema, o Vladimir, vocês são